E como que era a convivência entre vocês, das bandas que estavam surgindo, na época, Paralamas, o Legião, tudo... Nessa época, eu era muito. Não havia uma relação muito amistosa, não. Ah, é? Dessa história tem Mais à outras histórias parte? também. É. Que era mais à parte. E eram depois, elas vieram É, depois, né? então, eu lembro... Eu era muito amigo dos Titãs. Titãs Os foi, Titãs, foi logo depois de vocês? Ou... eles foram bem depois. Eu vim de 76, cara. Eles vieram em É, 83, 84. Então, pra mim, eram putz, é mesmo, uma sobrinhos, década. É praticamente. verdade, cara. Entendeu? Na minha época, assim, eu sou assim, o hippie caçula e o punk primogênito, Você entendeu? estaria Fico ali naquele meio a limiar. Rita, os Mutantes, Não, ali se é vem mais... antes. É, antes. Mas você chegou Os também a... Mutantes, ficamos muito amigos. Tá. Mas assim, os Mutantes vêm de 60, dos anos 60, né? Ah, 67, começa com o Gil, né? E depois eles têm várias encarnações, a banda tem várias formações, mas eles são de 60, dos anos 60, da Tropicália. Os Mutantes fazem parte da Tropicália atuante, né? São nossos heróis. Nós viemos já dos anos 70, 75, 76. Os Mutantes estavam super em cima com Tudo Feito pelo Sol, era uma banda já de rock progressivo. Aí tinha o Tutti Frutti com a Rita Lee, o Sérgio Carlini também, que era outro herói que nós tínhamos. Bandas de alto nível e muito famosas na época. Mas nós éramos do underground, a gente só virou mainstream depois que a gente virou Eu Lobão, Lulu, Rich. Mas essa era a minha turma, Marina, Guilherme Arantes também veio naquele... dos festivais, o Guilherme? O Guilherme veio um pouco antes, né? Eu lembro dos festivais, o Mas Guilherme, o Guilherme vem de uma banda de rock progressivo. Ah, é? Cara, eu lembro Moto ele cantando Perpétuo, Planeta Água. Moto Perpétuo, ele era uma banda de rock progressivo, né? Então esse era o fulcro do que viria a ser o rock dos anos 80. Mas essa rapaziada veio dos anos 70. Marina, Guilherme Arantes, eu, Lulu, Rich. Então, quando nós estouramos, assim, aí veio o Júlio Barroso, que também era um cara dos anos 70. Aí o primeiro hit que veio poderoso, que anunciando os anos 80, foi Perdido na Selva. Perdido na Selva. Foi Perdido na Selva, que foi interessante porque Caramba. foi no Festival Shell 2000, foi do ano de 1980, 81, não sei. Eu participei tocando com a Marina. Tá. Avenida Brasil, tocando uma música. E me lembro que veio a Gangue 90 Absurdete com Perdido na Selva. E aí depois eu vinha saber, bem depois, que foi no festival que o Guilherme Arantes não ganhou, mas se lançou basicamente com o Planeta Água, né? Eu lembro disso. Não é que se lançou, ele já tinha vários sucessos. Mas foi Purpurina que ganhou, da Lucinha Lins. Ah, eu todo lembro, mundo cara, achou maior injustiça. Agora, poucos sabem. Foi todo mundo realmente achando que foi injustiça. Foi tudo, até hoje. Quando eu me lembrei pela primeira vez, depois de muitos anos, eu achei que campeão foi o Planeta Água. Mas não é. Foi na minha cabeça. No vaiô, no constrangido. Mas o mais interessante nesse festival é que o Guilherme Arantes era o ghostwriter de Perdido na Selva. Ele é que fez a música, mas ele não podia escrever duas músicas. Caramba. Entendeu? Então ele se inscreveu com o Planeta Água e foi o ghostwriter como co-parceiro fantasmagórico do Júlio Barroso no Perdido na Selva. Simplesmente lançou 2 mega hits num festival só. Então a gente começa os anos 80 assim. Inauguração dos anos 90. E a partir do Gangue 90 que começou aquela série de bandas com nomes engraçados, né? Tipo, João Penca... Blitz, Paralamas do Sucesso, Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, né? Por que você acha isso? Porque a New Wave, vamos dizer assim, era um movimento punk light, vamos dizer assim. Sério? O New Wave é punk? Veio do punk? O Police começou com punk, que eles já eram veteranos, né? Mas veio o Kid Creole, The Coconuts, veio o Talking Heads, todos eram assim, entre o Blonde, eles eram entre o punk, mas era um punk mais com humor. Entendi. E tinham umas coisas mais nonsense. O Regata Baniata, por exemplo, é um nome do Police que não quer dizer porra nenhuma.
né? Então, Kid Creole and the Coconuts. Tinha a coisa da New Wave era uma coisa do nonsense, Exatamente. do absurdo. E com um certo humor, Devo, né? Você lembra do Devo? Get to know, então tinha essa coisa do humor, né? Da crítica, e tinha um lado punk, que era uma coisa mais simples, pop. Crua, né? Crua, né? E só que o Duran Duran já tinha uma coisa de uma produção mais Police, você vê, mais elaborada. O próprio Clash, né? Que já tinha uma produção mais elaborada do que o punk mais cru. E a partir dali veio essa coisa de música para tocar no rádio, pop, com uma mensagem meio insólita, né? E para meio que zombar, criticar mesmo as coisas mais suntuosas, mais rococó. O rock progressivo foi para o espaço, a própria MPB, que já estava meio, naquele momento, uma certa erosão da crítica social, da música de protesto. Perdão, a New Wave veio para desfazer tudo isso, né? Aí veio a ode ao Iê, como Sonífera Ilha,